Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e o episódio de hoje vai falar sobre a comunicação presencial versus a comunicação tecnológica. Para isso, eu e a minha parceira aqui do canal Craft Beth Monta vamos falar com esses que são os dois grandes nomes do artesanato hoje e que dominam essa área, que são Marie Castro e Marcelo Dargan. Para falar sobre isso, não podiam ser outras pessoas, não é, Beth Monta? Não é? Olá a todos, muito bem-vindos. E a gente trouxe mesmo essa mocinha, né? Que é uma menina. Trouxe um frescor para o artesanato que a gente sabe. Ela trouxe não só um frescor, mas ela trouxe uma inteligência, uma tecnologia. Ela levou o artesanato para onde a gente nunca imaginou, que são os Web Summits da vida aí, que é um monte que a gente nem sabe. Mas ela traz a tecnologia para o mundo onde ele sempre foi muito analógico e, de repente, ela fez ele uma coisa tecnológica. E, de um outro contraponto, a gente tem ele que está... né, quando a tecnologia nem existia. Onde era tudo mato, mas, enfim. Mas ele continua dançando Gretchen, ele continua fazendo Gloria Gaynor vibrar e continua fazendo do artesanato esse palco onde a gente... Eu vou contar para vocês, quando a gente era menino, eu e ele, a gente chamava ele de Xuxa do artesanato. Ele continua sendo Xuxa do artesanato. Fala que eu sou a Ivete, com muito orgulho. Então, Fico bem feliz. É que a Ivete não tinha naquela época, né, bem? Então, ela tem 5 anos a menos que eu de carreira. Então, é uma questão. Ele era nome da Xuxa já tinha. Então eu era muito paquita dele, né? Deixa aqui. Mas, enfim, Dargan, muito bem-vindo, Mara. Obrigada. Obrigado pelo convite. É a terceira Podcraft que eu gravo. Terceiro Podcraft, é verdade. Não, é o quarto Podcraft que eu gravo. Quarto. O quarto. Esse é meu segundo. Não, é o terceiro. É o terceiro. E com aquele com a Bruna? Teve o da Bruna, o primeiro vídeo. Não, foi o primeiro. Não, o primeiro foi... Ele fez o 100, aquele da Bruna, que foi o primeiro de vídeo, e esse aqui hoje, o quarto, tá certo. Ai, velho. Desculpa, Brasil! Mas é o segundo da Marie também. É o meu segundo, Não é a primeira vez de ninguém aqui. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem um orgulho danado. O melhor elenco de artesanato, e eu digo isso não só na TV, nem só nas revistas, é do Podcraft. Sem falta de modéstia. A gente tem um elenco de primeira. Quem tem a oportunidade de ver todos os episódios ou tiver a curiosidade, vai lá que a gente só tem nome fera aqui. Mas a gente já está falando dessas duas figuras que são mais do que conhecidas no mercado, a gente sabe, a Marie no crochê, o Dargan, não sei nem te falar quanto, né? Feltro, crochê, costura. Eu aprendi uma coisa uma vez que eu falei, que eu não tinha, só trabalhava com uma empresa, que quem tem um não tem nenhum. É verdade. Né? E aí eu me vi de calça curta, tendo que voltar para casa da minha mãe, e falei, nunca mais eu vou passar por isso. Aquele momento e o vento levou. Nunca mais a gente passava fome. Nunca mais a gente passava fome. Porque é verdade, as pessoas acham que tudo é um luxo, uma glória. E sim, passei fome, sim, tinha às vezes pão com manteiga para comer, porque uma amiga minha levava. E isso por conta de depender apenas de uma fonte de renda. Então eu falei, não, isso não me pega mais. Tá certíssimo. Então quem tem um, não tem nenhum. E aí eu diversifiquei. E aí eu descobri, naquele ano, que muitas empresas me conheciam. Eu não sabia disso. É lógico, conhecia. Mas hoje que a gente vai falar aqui, porque as histórias de vocês, a gente já contou, né, em vários podcasts, vão lá, assistam e tal. E hoje a gente vai conversar aqui especificamente sobre comunicação presencial versus comunicação tecnológica. Por quê? Né? A gente sabe que são dois polos de fontes de informação diferenciados que eles precisam caminhar juntos, né? Eles precisam ter uma sincronia. São híbridos, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ser mesclados para que a gente possa fazer uma comunicação mais perfeita. E aí, por isso que a gente resolveu trazer vocês dois, que são dois ícones, tanto no presencial quanto no colocar. E como que vocês veem, né, esse cada um na sua postura, esse momento?
Eu deixava rir começar, né? Mas... Acho que a gente estava até conversando sobre isso hoje, mais cedo aqui, né? Sobre como a gente tem que ser pragmático em relação ao público e como a internet não dá essa visão. Porque por mais que você tenha dados ali, você vê a faixa etária, da onde geográfica, etc e tal, você ir no evento é onde você realmente tem a noção com quem você está conversando de fato, o que você está atingindo, né? Como você está impactando essas pessoas. Então, a internet, ela aproxima muita gente, mas eu acho que a gente tem noção de quem realmente é o público só indo no evento, só no presencial, olhando no olho, vendo aquela diferença, né, que aquele conteúdo faz. Porque os comentários da internet são muitos, às vezes são meio vazios. Ouvindo mesmo, né? Tipo, você tem um elogio na internet, diferente de uma pessoa olhar no seu olho e falar, olha, seu trabalho faz a diferença. Então, sem dúvida. Eu sinto muito que é uma coisa complementar e o presencial confirma muita coisa do digital para mim. Então, eu acho que é exatamente isso. Eu me criei no presencial, né? Eu comecei antes de fazer televisão, antes de fazer vídeo, antes de fazer qualquer outra coisa. Eu comecei no presencial em 1989 no Sesc Pompeia. Então, eu acho que isso me deu uma informação, uma estrutura de comunicação muito única. Porque eu aprendi a falar com as pessoas olhando no olho delas, entendendo quem elas eram, entendendo esse público, entendendo, inclusive, as chantagens emocionais que elas faziam. Me deixei levar por várias, até entender que aquilo era uma ferramenta de comunicação delas também. E isso foi muito útil para quando eu cheguei na televisão, para quando eu cheguei na rede social, na parte digital. Isso tudo foi muito importante. Então, é como se eu faço muito essa correlação assim de um ator que faz sucesso na televisão, mas que veio do teatro, né? Que ele já vem com uma outra história, com uma outra forma de comunicação. Então, eu tive a sorte de aprender a fazer isso quando não existia nenhum tipo de tecnologia real, né? A gente tinha só os programas de televisão e, na época, ainda eram só 7 canais de televisão que tinha no Brasil. No seletor ainda. E no seletor. Tinha que levantar para mudar de canal, né? E isso realmente faz muita diferença, né? Agora, eu também tive a sorte de não ser uma pessoa que ficou... Não, eu só vou ouvir fita cassete. Não, eu vou ouvir o LP, o CD, o MP3, o streaming. Você tem que se renovar sempre, tem que estar sempre se atualizando e trazendo sempre informação nova. Até porque a Maria é uma pessoa que é filha da internet direto, né? A primeira vez que eu a vi foi em rede social. E o trabalho que ela fazia, vamos dizer, 5 anos atrás, não é o que ela faz hoje. Sim. Essa inovação, essa renovação, essa constante, atualização é fundamental, né? Ô, Má, me diz uma coisa, você, como você acabou de falar, você se fez muito no presencial, né? Aí você se viu tendo que fazer essas adequações. Fez na sua carreira, na forma de apresentar, se apresentar para chamar os seus clientes, fez no Prêmio Artesão do Ano, que passou por grandes mudanças também por conta da chegada da tecnologia. Sim. E também está enfrentando a resistência e a ignorância, no sentido de desconhecimento do público que está tateando ainda para entender essa tecnologia. Você acha que, embora você estivesse totalmente aberto a tudo que estava vindo, o mercado não se preparou para esse momento? Nem um pouco, nem um pouco. O mercado, na verdade, que existe, o meu ponto de vista, com todo respeito a todas as empresas que fazem produtos de artesanato, quando eu comecei, as pessoas não acreditavam na força do evento presencial, não achavam que o mercado de artesanato tinha força para ter sentido fazer um evento para 5.000 pessoas. E aí, quando eu falava, vou fazer um curso no Parque Ibirapuera para 1.000 pessoas, as empresas não acreditavam. Mas como eu era muito simpatiquinho, muito fofinho, vamos ajudar esse menininho aí, vai. Nossa, eu odeio isso, tá? Que vamos ajudar essa pessoa. Mas foi bom, foi bom. Porque assim, quando eu fiz o evento no Ibirapuera, que foi emblemático, em 1992, dias 16 e 17 de agosto. Eu estava lá. E Beth Monta estava lá, a gente dividindo tinta, que era para ser para uma pessoa, a gente dividiu para 5 pessoas, porque a gente esperava 1.000 e foram 5.000 pessoas. E aí tinha Rita Paiva e Beth Monta de joelhos no chão, tchoc, 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 separando tinta. Eles falaram assim, opa, tem alguma coisa errada nessa história. Por que a gente não está vendo isso? Então, eu acho o menininho que a gente ajudou tinha razão. Exatamente. E assim, eu tinha 24 anos na época.
25 anos na época. Então, assim, era muito jovem e as pessoas não botavam muita fé mesmo. Mas eu era muito querido, as pessoas gostavam de mim. Não era tão caro. Eu lembro do valor que eu cobrei das pessoas, foi $1.500, porque a gente falava em dólar na época, né? Que não tinha ainda o real para poder fazer. O dólar era a moeda oficial do Brasil na época. E aí, eu com $6.000, eu fiz um curso em 2 dias no Parque Ibirapuera para 5.000 pessoas por dia. Então, aquilo foi uma loucura. Aí eles entenderam aquilo, mas o mercado de artesanato, 35 anos atrás, ele era outro completamente diferente. Não tinha. Os milagres que a gente fazia com esse baixo orçamento. Eu acho que a gente continua fazendo milagres com baixo orçamento. Eu até também hoje. acho. Mas não faz com esse mesmo baixo, né? Mas até mesmo em questão de público, era uma formação de público diferente. Completamente diferente. Não tinha essa força que a gente tem hoje. O artesanato era visto como a atividade da tiazinha na casa dela. Então, mas olha que interessante. Da Dona Maria, a gente amava, aliás, a gente fazia isso. O primeiro curso que eu fiz no Sesc Pompeia era um curso para, na época, chamava melhor idade, não era melhor idade, terceira idade, a terceira idade, na época. Então, era o grupo da terceira idade. E aí eu fiz o primeiro e metade do público não era da terceira idade. Falei, opa, tem alguma coisa errada aqui? Esse povo mais jovem vem de onde? Aí comecei a conversar. No segundo que eu fiz, o primeiro tinham 250 pessoas, eles queriam fazer para 40, 50. Eu já te coloquei 250. No segundo evento, que foi em 1990, tinham 1.500 pessoas. E 70% eram pessoas abaixo de 40 anos. Eu falei, vocês estão equivocados, o público jovem gosta disso. Mas também ali a Vila Madalena, ali o Sesc Pompeia, aquele pedaço ali, a Lapa, aquele pedaço, era um reduto de pessoas interessadas no artesanal. A gente tem, não necessariamente, na época mas não. Era o foco, era o único foco. Mas na época, ainda era uma coisa muito terceira idade. Sim. Tudo era feito para tiazinha, O para vovozinha. conceito do artesanato, né, era voltado para a terceira idade. As pessoas achavam, né? Eu fiquei muito bravo que eu vi um rapaz falando assim, não, esse aqui é o quadradinho da vovó do crochê. Não é quadradinho da vovó mais, gente, acorda. Essa nomenclatura tem que mudar. Aí, conversando com essas pessoas, o curso de 92 só foi um sucesso porque foi o gnomo, que a molecada amava os gnomos na época. Eu ia fazer o quê? Porta-bule. Ninguém mais usava bule. Então, eu quero fazer o artesanato chegar até as pessoas, eu tenho que falar a linguagem deles. Né? Eu tenho que ver aonde é que eu posso chegar mais perto. Eu tenho que chegar mais perto do microfone. A Beth tentando ser discreta. Tá empurrando assim, puxando aqui. Então, assim, você quer se comunicar com o teu público, seja presencialmente, tecnologicamente, você tem que saber quem é o público. O que esse público gosta. Na verdade, isso vale para tudo, pra né? Para tudo. Até E hoje. segue, É regra básica. Vai fazer uma casa de churrasco num bairro vegano? E eu acho legal a gente levantar, abrindo um pouco. O artesão tem muito essa mania de achar, não estou vendendo tal. Com quem que você está falando? Então, aí volta a falar, não adianta você querer você vender para artesão, você faz artesanato, quer vender para artesão, não é o teu público. Então, assim, o professor que te ensina a vender para artesão, ele desculpa, gente, errou. Você tem que vender para quem que vai comprar o teu produto. Essa é a linguagem, acho. É um grande erro até hoje em dia, né? De se comunicar só dentro do meio. Crocheteiras com crocheteiras, sendo que o que vai fazer a roda girar é furar essa bolha. É lógico, você tem que ir Exato. para outro... Você tem um perfil que é onde você absorva o conteúdo de artesanato, porque faz parte da tua informação, do teu repertório, é uma coisa. Só que na hora que você quer vender... Não é fazendo dancinha para artesã que você vai vender. Desculpa, gente. Tem uma coisa objetiva simples. Né? Por exemplo, a Marie faz crochê. Aí eu faço uma peça de crochê e quero vender para ela. Ela fala assim, eu faço em 10 minutos. Né? E tem outra coisa assim, uma vez eu fiz um vídeo lá pro Instagram, que foi assim, eu fazer um vídeo assim super, uma coisa incrível, uma coisa muito... Era tão elaborado que o vídeo flopou. Por quê? Porque ninguém conseguia pegar a informação completa ali. A gente entende isso. Né? E aí, assim, mas é uma coisa de entender. E eu vou fazer 60 anos no ano que vem. Então, não é que eu sou velho. Não, eu sou como qualquer outra pessoa que trabalha com rede social, que a gente não consegue entender bem qual é a dinâmica. A gente tem que experimentar, tem que testar. Sim. Tem coisas que a gente acerta e a gente nem sabe por que a gente acertou.
Sim. Tanto que a gente erra. Quem está a fazendo gente está também não entende. errando, né? Exato. Porque está tentando. Exato. Exatamente. Senão- Eu acho que E tem não que tem testar, regra. né? Tem que testar. Eu acho que o que eu acho que a internet fez de legal é dar essa voz para todo mundo testar ali, Aham. mas ao mesmo tempo também engessou um pouco os conteúdos, porque a gente fica muito baseado no que vai dar resultado. E a gente deixa de criar coisas Mas eu tenho uma dúvida interessantes. sobre isso. Eu não sei se quem engessou foi a internet ou se foram esses mentores que Também que, na pandemia, né? que cagaram um monte de regra aí e falaram que é assim que tem que ser, porque senão você não vai A gente está ser vivendo uma feliz. época muito chata em que eu faço vídeos para o Instagram e eu faço o mesmo vídeo todo dissecado para o YouTube. Uhum. Então é um vídeo de 30 segundos no Instagram para dar uma ideia. Uhum. Você quer ver a informação completa? Tá lá o vídeo completo no YouTube com 10, 15, 20 minutos de acordo com a técnica. Aí a pessoa quer aprender melhor? A coisa que eu mais respondo é: tá no meu canal no YouTube, vai lá ver. Uhum. E as pessoas vão. Uhum. Mas o problema é que as empresas, por exemplo, o mercado publicitário, os empresários entendem que a pessoa só tem valor se ela tem o engajamento que eles criaram na cabeça deles, É. né? Uhum. E para mim, engajamento é olhar, passar tá no meio do shopping às 10h30 da noite com o shopping fechado e a mulher descer correndo a escada e falar assim: eu acompanho você no Eu YouTube. te conheço. Ai, eu passei outro dia por isso, gente. É tão emocionante. É no muito shopping. legal. Uhum. A menina veio assim, ai. Fica sem jeito, né? Fica sem... Às vezes quando eu falar que... É, mas é emocionante mesmo. Porque a gente não é ator de cinema da Cantor, né? E aí vem assim, e vem desde a pessoa que faz a limpeza, que cuida da limpeza do shopping, falar comigo, até a diretora de recursos humanos de uma empresa de tecnologia avançada. Sim. Ai, você me faz relaxar. É. Então, isso é maravilhoso. Uhum. Tanto no presencial quanto no tecnológico, mas o tecnológico ele possibilita essa... Abraçar um número maior de Exato. pessoas, né? Sim. Falando em tecnológico, Marie, você vem de uma geração 1000 vezes mais conectada do que a nossa, né? Uhum. Você já teve uma série de experiências com a tecnologia e segue tendo. Inclusive, a gente sabe que você é convidado especial nos Web Summits daí da vida, encabeça o Moira. E, enfim, qual o desafio de inserir no mercado artesanal na tecnologia ou a tecnologia no mercado artesanal? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque sempre se cria um dilema, né, do artesanal, porque é aquela coisa feita à mão, e da ferramenta tecnológica. Só que, no meu ponto de vista, todo mundo está conectado o tempo inteiro e está usando tecnologia. Você abre o seu Instagram, você está usufruindo da tecnologia, você está divulgando ali sua peça para vender, é tecnologia. Então, eu não vejo com esse antagonismo que às vezes a gente cria, até de uma forma meio equivocada. Não sei, eu pelo menos, aí a gente vai para esse âmbito de inteligência artificial, outras coisas, que eu acho que uma coisa não exclui a outra. Na verdade, são ferramentas novas que a gente tem nas nossas mãos para ser mais criativo, né? Uhum. Então, a dificuldade para inserir tecnologia no meio, eu acho que é tirar esse antagonismo, esse preconceito, às vezes, de mostrar que a gente está usando tecnologia o tempo inteiro. E como isso avançou no nosso mercado, igual o Darga estava falando, o mundo era digital, era analógico antes, tinha sua força, mas acho que você consegue amplificar muito mais o seu trabalho através da rede social. Uhum. Claro que tem algumas coisas que você ganha no presencial, outras que você ganha no digital, mas acho que é importante estar em todos os ambientes. Então, criar essa consciência sem o antagonismo era difícil até dentro da minha empresa, quando eu tinha sócio, assim, porque tinha esses antagonismos. Mas vamos fazer uma máquina que faz crochê. Eu ficava assim, mas não é demais você poder, tipo, fazer um negócio em 5 minutos e você focar na criação, você poder fazer um negócio mais doido Você sabe ainda. que para mim é uma dicotomia esse negócio, né? Porque Uhum. ao mesmo tempo que você ganha tempo com a inteligência artificial e vai para fazer as coisas mais rápido, você perde tempo porque você fica vendo o que os outros estão fazendo na rede social. Então aí você tem que... No meu caso, pelo menos, eu sempre saio vendo coisa que os outros estão fazendo. A gente perde hoje muito tempo. Eu, pelo menos, perco muito Então, eu tempo acho que esse vendo. problema que a gente estava falando até antes da rede social, eu acho que a rede social, ela engessou um pouco a criatividade. Total. Porque se as pessoas ficam só baseadas no que os outros estão fazendo e no que dá resultado, a gente meio que ceifa ali, tipo, Não, tira mas uma todo parte mundo- experimento do experimento, né? Todo mundo quer viralizar É. copiando o que os outros fazem. Sim. Pois é. Sendo que quem viraliza é quem faz uma coisa inédita. Eu vou dar um Sim. exemplo, assim, às vezes eu vou viajar e eu penso assim, como criadora de conteúdo, nós temos a nossa comunidade lá, né, de crocheteiras, enfim. Aí eu penso, bom, eu vou sair de férias, eu não tenho muito conteúdo programado. O que eu faria se eu fosse uma colega minha? Pô, vamos testar coisa, já que, né, tem menos conteúdo pra ser, vamos dizer assim, um concorrente desse meu conteúdo. E aí todo mundo para.
Ninguém faz nada. Aí todo mundo eu volto e as pessoas voltam a postar. E eu acho isso muito bizarro, sabe? Porque é o momento pra experimentar. Não tem uma pressão, não tem o meu conteúdo lá para as pessoas usarem de base, entende? E eu vejo assim, se eu fosse a pessoa, eu criaria muitas coisas diferentes, eu testaria muitas formas. Eu faço isso, assim, por mais que o meu conteúdo é consolidado hoje em dia, principalmente desde o começo desse ano, eu vejo como é importante dar vazão às outras coisas, ao meu processo criativo, de surpreender as pessoas, porque eu já tô acostumada a agradar as pessoas com o algoritmo, com os likes, Sim. e eu quero trazer algo de novo, algo de diferente. Então, às vezes você tem que bater um pouco de frente, sabe? Acho que na tecnologia a gente tem um pouquinho de dificuldade de bater de frente. Acho que no presencial é mais fácil ser usado, né? É verdade. Eu tava vendo outro dia um vídeo sobre uma menina, esqueci o nome dela, é uma influencer, uma pessoa super conhecida, que eu esqueci o nome, acho que é Natália, mas eu não tenho certeza. Não. Mas ela falou assim que ela queria Eu lembraria se fosse sair Batman. do mercado profissional, tradicional, para fazer alguma coisa relacionada à internet, para poder ser livre. E aí ela começou a criar coisas muito legais. E aí, logicamente, o algoritmo entendeu que ela tinha um ritmo de postagem. E aí ela não podia deixar de fazer dentro desse ritmo, porque senão o algoritmo poderia derrubar o engajamento dela. E aí ela foi ficando nesse escrava. Nossa, E aí, de repente, ela não tinha mais tempo para ser criativa. Sim. Ela não tinha mais tempo de criar uma coisa legal. Tempo de ser espontânea, tempo de ser... Porque eu já sei que isso funciona, vou nesse caminho. Então, essa parte... Eu acho que o que a tecnologia é muito ruim para a gente, hoje, é essa cobrança constante de criação constante o tempo inteiro. E é sufocante, porque você não tem uma outra respiro. questão, eu acho importante. Hoje eu estava lendo aquela Tamara, sabe a Mara Amores? Eu amo ela, ela é uma corretora de imóveis que ela tem uma linguagem super bacana. Eu não suporto ela. Adoro. Acho ela péssima. Então, você vê como Público, sim. deu tudo certo, mas eu achei muito interessante. Mas a questão não é o que ela faz, mas sim como que ela trabalha. Hoje, ela viralizou há um ano nas redes sociais. E ela tem conteúdo, o conteúdo dela é ótimo, tudo é bonito, as imagens são perfeitas, a gravação... Só que ela tem 10 pessoas trabalhando com ela. Essa é uma diferença muito grande. E aí como que você quer ter o mesmo resultado de uma pessoa que tem 10 pessoas trabalhando com você, sendo que normalmente o artesão está lá, ele sozinho, no estúdio improvisado, com o celular improvisado, normalmente... empoleirado o celular numa pilha de caixa de madeira, porque é o que ele tem para apoiar, e falando sozinho, ou seja, você não vai ter o mesmo resultado. E às vezes, assim, ao mesmo tempo de postar, de ver, de colocar... Quando você tem 10 pessoas trabalhando para você, significa que essa pessoa está dando conta de tudo, de responder a todas as postagens, de dar like, de ver o que a concorrência está fazendo, de ver... Ou seja, e você tem um tempo de criação. A verdade é que é muito cruel isso, porque assim, a responsabilidade das pessoas que se dizem mentoras, ou coaches, ou especialistas, eles têm uma responsabilidade muito grande sobre a palavra deles, né? E aí eles falam assim, 10 regras para você fazer sucesso na internet. Não existe, gente. E aí a pessoa não faz o sucesso repetindo exatamente as 10 regras dela. E aí a pessoa vira e fala assim, porque você não se esforçou o suficiente. Ela dá na cara disso. E aí as pessoas sofrem por isso. Agora, pega essa moça que tem uma equipe, outras pessoas têm equipes de 10, 12, 15 pessoas produzindo o conteúdo, produzindo a gravação, produzindo o que ela vai... Ou ajudando, né? Porque às vezes o seu processo criativo é poder fazer uma reunião aí de brainstorm, poder... Né, vomitar Exato. um monte de mente pensando com você. E aí a pessoa né? sozinha, que além de criar a peça, filmar a peça com o celular, tem que postar... Luiz, segura o tripé, põe não sei o que lá, vai na mão, peguei a mão errada, ainda tem o filho gritando, tô com fome, o marido fala assim, cadê a neném? É cruel. É cruel. Você ainda tem que estar bonita, não pode usar filtro. Exatamente. Pele perfeita. A gente tá vendo uma época mais abusiva, impossível. Volto a falar. E qualquer um que te peça para fazer isso e ser perfeito desse jeito, desafie essa pessoa a fazer o que você faz. Calça minha sandália. Com o que você tem. Com o que você tem, porque é muito fácil. Volto a falar. E a gente sabe que existem hoje grandes nomes no artesanato que
cagam, como a Fábio falou, essas regras, mas, no entanto, ela tem toda uma equipe lá por trás. Exato, Sim. exato. E todo um conceito atrás que está te dando suporte. Mas vende que é fácil para você. Não, não é fácil. Não é fácil. Eu acho que responsabiliza, né? É que, na verdade, o grande problema, se a gente for analisar, se a gente sempre for voltar para as questões mais essenciais, o que é esse problema? Não há investimento. Só que a gente fica achando, daí vai o coach e fala, você não se esforça o suficiente. Claro, ele quer responsabilizar ali a pessoa para que ela compre um curso. O curso dele. Mas o problema estrutural é o mercado em si, a indústria precisa investir mais nesses talentos. Exato. Investindo nesses talentos, logo elas conseguem contratar uma equipe e conseguem ter uma estrutura. Então, o que eu vejo no artesanato é essa dificuldade do diálogo com a indústria, que tem o capital, e o pequeno artesão, que é a mente criativa. Existe um abismo de investimento entre eles. É verdade. E a gente precisa criar pontos mais iguais Exato. ali, E eu sabe? acho que isso nasceu naquela frase que eu te falei que eu odeio, que é, eu vou ajudar essa pessoa. Exatamente. Não. Parece que tá fazendo favor, não é Indústria, um você trabalho. não ajuda na o realidade, artesão. a indústria, o mercado todo, Você eu e Dargan, a investe no gente artesão. veio dessa época onde começou a indústria fazendo favores de dar material e o artesão, porque não tinha reconhecimento nenhum, nossa, pelo menos Se alguém tá me dando encantava. e isso perdura até hoje. Mas esse é o primeiro diálogo. Por exemplo, no começo, quando você tá começando, você tem um material, já é algo. Mas assim, precisa progredir. Agora, esse é o problema, exato. Aí vem sabe? uma questão. Se você, para quem, qualquer indústria, qualquer mercado, qualquer loja de artesanato que for um pouquinho mais esperto, já se ligou que quem que está crescendo no mercado nesse momento? É quem está enxergando o outro e dando valor ao outro. Eu vejo dos armarinhos, por exemplo, vou dar esse exemplo bem prático. Quantos armarinhos tem no Brasil? Quantos armarinhos poderiam ter propagandas com influencers artesanais? Sim. Eles não Quantos não armarinhos chegam a fazer. investem e dão que eu Exatamente. conheço, eu vou falar, porque São poucos, eu conheço um. né? Armarinho Bazar do Horizonte, eu deixo aqui, porque ele patrocina a Bianca, e eu sempre falo que bacana que o Bazar do Horizonte patrocina a Bianca. Porque tem que ser assim. Imagina se cada armarinho da sua região patrocinasse o seu artesão local ali, o que ia se movimentar, exato. sabe? Sabe? E assim, o armarinho tem espaço suficiente para a pessoa gravar dentro do próprio armarinho. Exatamente. Sim. Né? Para criar uma Usar o estrutura material física da ali. pessoa. Sim. Porque tem gente que não tem estrutura, não tem luz, não tem um espaço adequado Não para tem um aquilo. celular que aguenta. Exato. Mas aí, Nossa. a hora que você passa qualquer orçamento, é caro, o mercado tá difícil, tá Nossa. isso, mas a pessoa tá lá, a divisão de renda, abrir mão do seu lucro para poder fazer com que tudo cresça junto, não abre. Às Mas vezes, pior do que isso, né? Pega, faz a reunião, pega o orçamento, fala, eu vou fazer aqui mesmo. Vou internalizar, isso é difícil. Assim, eu já ó. sei bem. Agora, eu não sei vocês, assim, por exemplo, eu sei do potencial que eu tenho, Marri sabe do potencial que ela tem, e aí uma empresa X resolve nos chamar para fazer um trabalho. Aí a gente passa o orçamento. Muito caro. Vou fazer com a pessoa Y, que não é muito conhecida, não sei o que lá. Não vai sair muito bem feito, não vai ficar do jeito que a gente queria, não vai ter o resultado que a gente queria, mas se der errado, amanhã ninguém lembra mais. Porque a rede social, o mundo digital, a tecnologia está fazendo tudo girar muito rapidamente. E eu acho que as pessoas não estão deixando sementes, não estão deixando nenhum modelo, nenhum exemplo, porque tudo se consome muito rápido. E o que a gente... líquido, né? Nem líquido, é gasoso já, né? Já não... Pum, sumiu. Fede um pouco e desaparece, né? Sim. Então, as pessoas estão vivendo esse lugar. E aí eu fico pensando assim, qual vai ser a memória das pessoas daqui 5 anos de 2024? O que foi que realmente mudou o ano a partir de um trabalho que alguém fez? E esse podcast que a gente está assistindo hoje. Né? Essa edição. Sim, vai ter Vai alguém ser escutando lá. 29. Não, mas assim- isso é um exercício incrível, porque quando você faz esse questionamento, eu imediatamente tento buscar o que foi em 2023, e eu já não E você tenho não essa tem uma não tem lembrança. referencial mais. Eu não tenho. Não tem uma lembrança. Eu tenho alguns depoimentos do ano passado da Mega, de coisas que eu fiz. Falei assim, nossa, você fez um negócio que foi tão legal, em alguns instantes que eu fiz. E o que mais se lembra? E o que mais você lembra da Mega do ano passado? E... Eu tenho uma memória. Aí vai buscando. Então, Não, você a começa gente- a ir buscar, sim, você vai Sim. encontrar, Mas de não imediato, então assim, elas falam também da arena que vocês fizeram as conversas, né? Que tinham as pessoas conversando, que elas tiveram a oportunidade de conhecer as pessoas, principalmente relacionadas ao artesão do ano.
desses 2 stands que eu fiz, que as pessoas falaram bastante, e não conseguiam lembrar. Lembrar da nossa conversa naquele dia com a Cíntia, que foi agradeço porque você me aproximou de Barri, porque eu não tinha nunca tinha conversado com ela. Canal Craft. É isso, não gente. Não tinha trabalho, né? Essas pontes, elas são importantes e são fundamentais. E a gente precisa fazer coisas mais relevantes. Não apenas ter 1 milhão de visualizações. A gente precisa ter coisas mais relevantes na memória das pessoas. Qualidade, né? Qualidade. Porque que a gente tenha só 100 mil visualizações. Mas tenha feito um negócio que tenha dado resultado real para as pessoas. Mas aí eu acho que você está falando, por exemplo, tem um conteúdo que é o viral, não necessariamente ele tem qualidade, mas ele dá o resultado porque tem um produto ali, a empresa show, teve 100 mil, sei lá. E tem o conteúdo de qualidade que desenvolve o meio, que ele vai dar 5K, mas ele é mais importante até do que aquele que é viral. Exato. E o mercado entender, né, que ele precisa se posicionar com qualidade também é uma nova evolução, assim, na do meio. É onde você vê um retorno real para a empresa, porque não adianta sim. você... Branding, exemplo, né? Você vai fazer, você investiu 1 milhão, por exemplo, eu acho que um bom exemplo clássico que a Dani sempre falou de uma marca de máquina de costura que investia numa novela. Quanto que trouxe de retorno real o investimento daquela atriz linda lá fazendo tchaca-tchaca. Que na verdade, né, ela nem usou, né? Só mostrava o ateliê dela. Ela nem usou a Ela máquina. nem usava. Quanto que isso trouxe de retorno real para a empresa? Quantas vendas foram realizadas em função disso? E quantas vendas são realizadas em função da pessoa mostrando ali como que costura aquela máquina, como que você usa, qual é o ponto, qual que é o correto? Qual que é a proporção disso? Isso a gente está falando numa grande escala. Se a gente falar numa escala menor, a pessoa foi lá no armarinho ou investiu naquele artesão local dele, quantos clientes aquele artesão local trouxe para o negócio dele? 2 ou 3? Não foi mais do que o cara da TV já? Não, e fica... Mas eu acho que o mercado do artesanato ele é muito amador também, assim, na questão do digital também. As pessoas não sabem ver métrica, elas não sabem pegar relatório, elas simplesmente investem e falam, nossa, deu 1 milhão de views e é esse o resultado. Tá, mas cara, quanto que trouxe? Oferece informação, né, e divulga pra vida. Exato. Tem uma coisa que eu sempre falo sobre isso. A pessoa vai lá, eu quero aprender a fazer um crochê, vou pegar uma rede. Então, vou fazer... Dentro do digital eu começo a fazer, eu levo lá 1 semana, 1 mês, 2 meses acompanhando aquilo e faço. No presencial, o público do artesanato é uma coisa que ninguém entendeu ainda dessa área comercial, é que ele não é tecnológico, ele não é engajado, ele não tá cagando para a visualização, né? Ele quer aprender a fazer. E quando você faz o presencial, você tem a chance de aplicar uma coisa fundamental para essas pessoas, que é o afeto. Isso. O nosso público é afetuoso, é afetivo, ele é carinhoso. E quando você ensina... eu vou ensinar para você a fazer o bordado em ponto caseado. Ah, mas eu tenho 2 mãos esquerdas. Ótimo, vai virar canhota e vai fazer esse ponto caseado. E a pessoa consegue fazer, e eu tenho, graças a Deus, em 35 anos fazendo curso com as pessoas, eu já vi muita gente que dizia, não sou capaz, e conseguiu fazer. E disso virou uma profissão para a pessoa real. Porque ela aprendeu a fazer aquilo com aquele tecido, com aquela linha, com aquela tinta. Essa memória afetiva vai ficar para o resto da vida dela. Ela não vai comprar uma linha mais barata ou um tecido mais barato porque é mais barato. Ela vai continuar usando aquele que deu o primeiro passo para ela. Se eu faço um crochê assistindo a Marie e aprendo a fazer com ela, não há santo que me faça ver o crochê de outra pessoa. Não, isso é o que eu tenho como uma das grandes verdades do artesanato, inclusive. E eu queria saber ainda de vocês, na opinião de vocês, quais são as maiores verdades e mentiras deste nosso mercado? Como que o mercado artesanal ele está caminhando, mas ainda apegado a algumas mentiras ou tentando se desapegar de algumas verdades? Eu acho que a verdade é que é um mercado em expansão que tem muita possibilidade de negócio. É só a gente se posicionar. Mentiras, eu acho que realmente a questão do investimento, que eu sempre quando eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, porque até através do Moira a gente bate muito nessa tecla, precisa de investimento nos criadores, porque o produto, por exemplo, se tem um novelo aqui, se tem um tecido,
É tipo, a pessoa não vai comprar isso e colocar na estante dela e falar assim, ok, é um bibelô. Ela precisa que tenha um criativo ali que pense em como aquilo vai virar um produto de fato, né? Porque aquilo é um insumo, para que aquilo tenha sentido. E se a gente não capitaliza as pessoas que têm esse lado criativo, a gente não vai vender esse insumo, sabe? Em algum momento eu fico imaginando aonde as grandes indústrias pararam de pensar dessa forma. Porque, assim, quando eu comecei dentro do artesanato, empresas como a Coates, a Pinguim, a Circo, eles tinham uma equipe contratada, CLT, de criadores dentro das suas empresas. Acrylex também. Eu fui funcionária. Um centro criativo, acho importante. Você tinha um centro criativo e não era pequeno, tá? Não mesmo. E eu, por exemplo, na Pinguim, a Zirvana, eram pessoas que elas eram enciclopédias de técnica, de estudiosas. Né? Dentro da Coates tinha uma Salete da vida, dentro da Círculo era a Celina que estava ali. Então, Celina. E olha assim, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de coisas de 30 anos e eu sou péssima em nome e eu guardo o nome delas. Porque elas eram realmente referências naquilo que elas faziam e coordenavam uma equipe ali dentro desse trabalho. Eu trabalhei na Gato Preto dentro de um ateliê, com mais 8 pessoas lá dentro, desenvolvendo produtos, sabendo para que servia, e antenadas e pesquisando. E por que as empresas pararam de investir? Eu acho que hoje, que eu conheço, tem a Condor, que a Denise cuida dessa parte de criação, de uma série de coisas, e a Acrylex também tem. Pelo que eu sei. Acredito que outras também ainda tenham, mas antes é como... Interno, eu acho que não. Então, a Acrylex eu sei que tem, que eu já fui algumas vezes lá fazer alguns trabalhos, e tem um pessoal que fica desenvolvendo, fica experimentando. É teste. Eles fazem teste de tinta. Desenvolvimento de produto para consumidor, para fazer, não. Ah, não, essa parte... Tem uma equipe criativa. Veja bem, o mercado também de divulgação mudou muito. A gente tinha pelo menos 4 revistas, isso falando em 1990, que depois foi aumentando o número de revistas, mas em 89, 90 a gente tinha 3, 4 revistas só que falavam disso. Sim. E aí eles precisavam ter conteúdo para aquelas revistas. Então, e aí tinha essa equipe que fazia. Mas o mercado foi mudando, foi se transformando, né? Então, por exemplo, quando tinha não tinha merchan, muito merchan, mas tinham pautas dentro de programas de televisão, e aí as pessoas das empresas iam lá, não como merchan, mas como elenco, aonde né? eu coloco? Quando, por exemplo, como eu fiz parte dos dois lados, tanto da revista que pegava material, quanto da equipe da empresa que desenvolvia o produto. Normalmente a gente ia lançar, vamos supor, eu lembro, sei lá, uma tinta puff, que era um lançamento daquela cor e tinha que ter. Então a gente pegava o que estava acontecendo, que poderia ser desenvolvido dentro do mercado, como tendência, como que seria vendável, desenvolvia uma peça e chegava numa fácil a fácil, numa manequim e falava, olha, essa técnica está acontecendo, esse produto é lançamento e eu quero divulgar. Hoje, eu acho que a criação está descentralizada por conta da rede social. Então, são grandes núcleos, né, são artesãos que estão ali de forma independente fazendo essa criação de uma forma não muito alinhada, às vezes, com o próprio produto. Ou, por exemplo, esse produto foi criado para ser de decoração. Só que daí, na minha mão, vai virar uma coisa de moda. Então, às vezes, falta esse diálogo de tipo, vamos alinhar esse lançamento aqui com os criadores para que isso feche num conjunto legal, sabe? Eu acho que tá muito descentralizado e eles acabam confiando muito nessa descentralização. Só que é interessante ter núcleos criativos. Eu acho que os produtos são melhores comunicados, melhores... Inclusive, para dar problema, por exemplo, a gente detectou uma época lá, a tinta verde, o verde com... Ela é uma tinta de problema. Então, evita fazer esse tipo de conteúdo com essa cor, porque o teste prático faz com que você entenda... Sim. Uma coisa que eu sinto muita falta hoje é o tempo para testar coisas. Sim. É verdade. Tem que sair tudo já certinho, né? Tem que sair tudo certo. E eu adoro testar, adoro fazer experiências, né? E aí, esse tempo de ficar experimentando, perder coisa, que saco. Porque a gente erra muito, para que a gente possa arrasar quando a gente acerta. Os protótipos são necessários, gente. Pois é, mas a gente, infelizmente, não tem o tempo hábil para isso. Então, eu fiz uma peça, por exemplo, que eu vou publicar amanhã, e eu estava louco para fazer mais uma coisa. Eu falei, mas e se não ficar bom? Eu vou ter que desfazer tudo e começar tudo de novo. Então, eu peguei e fiz uma quinta possibilidade para ver se funcionava ou não.
Mas esse é você, né? Porque aí a gente tem os outros profissionais que eles vão, então, no lugar seguro, Exato. né? Que é E não aí testar. a gente entra naquela manteiga sem sal, entendeu? Uhum. Porque a gente sabe que é saudável, a gente sabe que dá certo, a gente sabe que... Então, É vamos politicamente correto falar disso, Exato. então eu tô aqui. E é uma coisa assim, rede social é uma coisa muito julgadora e muito cruel, Muito. né? Uma coisa idiota. Idiota. Eu fui na parada LGBT no dia 2 de junho e estava em cima do carro da organização, gravei alguns vídeos e tal. Eu não fiz nenhum tipo de panfletagem, de ativismo, não apareci beijando ninguém, fazendo nada. Foi Cobriu o apenas evento. cobrir o evento. Eu perdi 300 seguidores em 12 horas. É muito louco isso. É muito louco. Isso é muito louco. Por publicar uma coisa, eu não disse se eu sou gay, se eu sou lésbica, se eu... nada. Eu apenas publiquei que eu estava na parada. 300 pessoas deixaram de seguir. E outros amigos meus também que postaram também perderam muitos seguidores por causa disso. Aí você coloca e fala assim, graças a Deus que essa galera foi embora. Exato. É. Assim, deixar de ser quem eu sou para agradar o público está fora de questão total. Sim. Mas é muito cruel você perceber como as pessoas não estão olhando para o conteúdo, não estão vendo Sim. do que se trata. E eu falava sobre amor ali, né? E elas... Então, assim, você tem um negócio até não ter mais. Em 10 segundos você não tem Sim. mais. Em 1 segundo você não tem mais. E aí, infelizmente, as empresas, a indústria está observando muito esse sobe e desce. Sim. E valorizando muito quem está numa coisa muito grande. Você estava falando por que não tem esse criativo dentro da empresa? Porque é caro. Porque requer investimento. Requer investimento. Então. É caro manter uma equipe contratada e aí ele paga, e muita gente pega uma caixa com produto, manda para o influencer e fala, ai, que gostoso, gente, vou fazer um unboxing. E aí ele não gasta nada, ele só gasta com o envio do produto. Porque fazer os testes, né, investir nesse ateliê, implica em tentativa e erro. Pode ser que não dê dá um certo, tempo. pode ser que não dê Exato. O retorno. criativo precisa Quantas do tempo, coisas? Não né? o tempo que você precisa. Quantas coisas você já fez que você Claro. desmanchou? É um monte, quase tudo que eu faço, eu desmancho. De 100% do que eu faço, 70% tá errado. Eu preciso experimentar para saber se vai dar certo. Porque tem uma coisa chamada responsabilidade com a informação que eu estou passando adiante. Que tá Eu quero saber onde que tá isso ali. Não existe. Não tem, não é construído. Uma coisa tão simples, uma coisa tão simples. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, sobre esse assunto. O tie-dye apareceu durante a pandemia, foi uma explosão, né? Todo mundo fazendo. Por que acabou tão rápido? Porque estava errada a receita. Porque ensinaram Porque com eu sei que- tinta, ensinaram com um monte de Não, coisa. com tudo tinta, errado, ok. só Com leva- tinta dá para fazer, com o corante da Guarani dá para fazer, com outras coisas. Porém, eu não sei quem foi a pessoa criativa que resolveu colocar álcool na composição dessa mistura. E o álcool tira toda a fixação de qualquer produto sobre o tecido. Porque ele aumenta a hidrofilidade do tecido e aí o produto, ao invés de se fixar, ele vai embora. Aí o que acontece? Do jeito que foi, desceu e E foi como as embora. pessoas não estavam absorvendo a informação, tava só na trend. Mas Exato. mas é o TikTok, é isso hoje em dia. A pessoa quer aquela peça pra durar, tipo, uma semana. Depois Exato. eu vou jogar ela no lixo, sabe? É bem... E joga. é bem E bizarro. eu fiz pelo menos uns 5 vídeos de tie-dye durante a pandemia. Falei, gente, pelo amor de Deus, não coloquem álcool nessa mistura. E deram boas visualizações, mas chegaram em 5 milhões, 10 milhões. Por quê? Exatamente porque essa coisa de explodir um vídeo e as pessoas acreditarem naquela Naquilo, verdade, né? é por isso que a gente tem uma política esquisita, tem um mercado esquisito, porque as pessoas acreditam em coisas que são... Ele falou, é verdade, né? A pessoa não tem conhecimento, isso acontece muito no meu mercado. Por exemplo, eu trabalho com roupa. Eu trabalhava com roupa no mundo offline, em empresas e tudo mais. E a galera que ensina roupa hoje em dia nunca fez um curso de modelagem. Não sabe o que é molagem, sabe? Você fica assim, como você quer fazer? Como você quer fazer uma roupa se você não conhece o processo da roupa, sabe? É bizarro isso. Me diz E ensinar, né? Fazer até dá pra fazer, mas ensinar Porque complexo. pegaram é. fazer o Só curso fazer na uma- internet de 24 horas. Não, nem te isso, dá- as pessoas não sabem, nunca Eu costuraram na vida. preciso é falar bizarro. isso porque ela falou molagem, me veio uma memória afetiva assim, enorme. Uhum. Eu trabalhei com programação visual, eu fiz programação visual e trabalhava com vitrine. E num determinado momento eu fui fazer um curso na Casa Rodia, que tinha ali na Avenida Brasil, exatamente de desenvolvimento de tecido e o tratamento com o tecido. A gente fazia a mulagem em cima do modelo,
Era uma coisa deliciosa de fazer. Eu até pensei em mudar de carreira na época, porque eu achei tão gostoso fazer aquilo. Mesmo, é. Tão criativo, tão... Você vê o resultado ali na hora, né? Exato. E assim, quantas milhares de possibilidades vinham. Então, para fazer a vitrine, eu fui estudar sobre o tecido, sobre moda, sobre composição de roupa, sobre modelagem, para poder entender como que eu poderia expor melhor a roupa na vitrine. Sim. Eu não ia construir a roupa, mas eu queria entender como ela funcionava para ter uma melhor exposição. Que é a construção de repertório que vai te levar. Exato. E conhecimento, né? É que eu acho que assim, a internet dá essa possibilidade de democratizar o conhecimento. Então, todo mundo com celular é um criador de conteúdo. Exato. E isso é ótimo, mas também isso aqui é o nosso nêmesis, porque todo mundo com celular é um criador de conteúdo, às vezes despreparado também, entende? Exato. Então, tem o lado bom e o lado ruim. Como é importante a informação. Você me lembra uma coisa. Lá em 1900 e nada, a gente foi, na época da revista da Agulha de Ouro, a gente foi lançar uma revista de gospel, era o Esmilinguido. Nossa, eu lembro disso, eu fiz. Sim, todo mundo fez Esmilinguido. Não, eu fiz essa revista. Fez, todo mundo, então. Mas olha que louco. Era uma revista de Ponto Cruz falando de Esmilinguido, que era um tema evangélico. A gente não entendia o que era o evangélico naquela época. Estava muito começando. A gente era 97, 98. Eu comprei 5 livros e li os 5 livros para fazer chamadas corretas para o público evangélico. Mas o Esmilinguido foi uma trend, né? Porque até quem não era evangélico gostava de ter coisas, né? Porque era bonitinho, mas né? você tem que ter uma responsabilidade quando você escrever. Eu não podia escrever uma legenda, coisa que fosse contra o Hoje conceito, você mete né? uma camiseta branca e pede desculpa. E pronto. Sem então, maquiagem, é essa questão de você entender o que quando você vai fazer qualquer coisa, ele requer um estudo e não é um estudo de Google. Tudo bem que dar um Google é melhor do que não dar nada, sabe assim? Pelo menos se dê o trabalho de ir lá pesquisar alguma coisa, dê um Google e pesquisa. Mas você tem que ter um conhecimento a mais sobre aquilo que você está falando. Hoje a gente fala, quando a gente fala de tendência, vocês falam de tendência. Não, a gente estuda pra caramba, para poder falar que isso daqui está acontecendo. O estudo é fundamental, é fundamental, você entender o que está acontecendo, sabe? Como é que você vai falar sobre isso? Então, por exemplo, coisa besta. Eu fui fazer um trabalho com chita. E aí eu não achei chita de algodão. Só tem chita de poliéster. Que custa metade do preço da chita de algodão. Que custa, sei lá, a chita de algodão está 11, 12 reais. A chita de poliéster está 5,80. Falei, bom, vou comprar e experimentar. E aí eu fiz, e foi ótimo, deu tudo certo. Ela não tem aquele charme da chita de algodão, não tem aquela graça, aquele toque. Mas para o que eu fiz, ficou perfeito. Deu tudo certo. E aí, ela é mais transparente também, né? Quando você bota a cola em cima, ela apaga, né? Mas para o resultado que eu queria, deu certo. E aí, eu acho importante fazer a experiência. E se não tivesse dado certo, eu ia ter que bater a 25 até achar a chita de algodão. Sim. Mas e aí eu penso, puxa vida, eu vou falar isso para uma rede social, para o YouTube, para a televisão. Isso vai pegar de Capiacó do Norte a Capiacó do Sul. E a pessoa não vai ter a chita de algodão para fazer. E nem a 25 de março. E nem a 25 de março. E aí, então, olha, eu tenho que ser responsável sobre o produto que está no mercado agora. Sim. Né? Acessibilidade, né? Importante. Exato. É fundamental isso. E aí, um negócio que custa R$5 o metro, o mundo pode fazer. Né? Tem 1,40 m de largura. Nossa, o que rende esse negócio? Né? Não, sem contar que o teu conhecimento ainda leva... Olha, não conseguiu fazer com de R$5 o metro, se encontrou de algodão, ótimo, vai ser melhor ainda. Você vai poder fazer também. Mas é incrível, que eu fiquei chocado que é muito mais cara. É o dobro do preço. O algodão. O algodão, né? Né? É commodity, né? Mas como que eu posso fazer uma coisa sem experimentar isso? E se não der certo? Né? E quanto que você investe, quanto que eu invisto, quanto que vocês investem em comprar produto para experimentar, em comprar livro para estudar, fazer um curso para entender... Né? Eu acho isso é fundamental. A gente tem que dispor de uma verba pra gente experimentar as investimento, coisas. Né? Tempo, né? Não é só uma questão. É tempo tempo e dinheiro. E pegando essa carona, a gente está falando aqui de tecnologia para os dois. Tecnologia é um caminho sem volta? Claro. E qual é o limite da tecnologia? Assim, qual é o limite da comédia? Qual que é o limite da... Acho que tem limites éticos, né? Acho que a classe artística vai ter que se reunir, fazer uma comissão em breve. Não sei se vocês viram aquele caso que teve recentemente com a voz da Scarlett Johansson, que ela negou um convite de inteligência artificial, queriam usar a voz dela. E ela negou. E aí eles inventaram uma voz com um timbre igual o dela, e ela entrou com um processo, acabou ganhando. Claro.
Mas levanta essa questão, né? Será que a inteligência vai puxar o meu trabalho e vai dar para uma pessoa sem a referência? Até que ponto, né, eu posso reivindicar isso ou não? Na hora de gerar uma imagem, a pessoa pode querer um crochê igual da Marie Castro. Ele vai usar o meu portfólio para criar essa imagem? Então, eu acho que a gente tem essas questões éticas, assim como na música a gente também teve questões éticas quando foi pro digital, né, o Spotify. Então, a gente precisou pensar em monetizar de outras formas e proteger o direito, né, criativo. Sim. Eu acho que vai ser a mesma coisa, principalmente com a parte de inteligência artificial, que eu acho que é uma coisa que não tem mais volta. Eu acho que não dá para lutar contra. Dá só para pensar nisso como uma ferramenta. E o que eu vejo, assim, dos especialistas falando sobre tecnologia, sobre esse caminho sem volta, eu acho que, assim, ela vai substituir muito trabalho. Vai acontecer muito desemprego, mas não substitui a criatividade. Não. Então, assim, o seu grande trunfo vai ser pensar de forma diferente, você ser um bom hunter, olhar referências, como eu posso juntar essas informações e criar algo único. Então, a técnica, aí que a gente vai ter que mexer numa coisa muito difícil, às vezes, no artesanato, porque a técnica é o grande trunfo de muita gente. A pessoa fala, eu sei fazer a técnica, e eu também tenho as minhas técnicas que eu estudei bastante e sou muito orgulhosa delas. Só para traduzir para as pessoas, que o Hunter é um buscador de coisas legais, tá? Sim, ele vai ali, né, olha no TikTok, olha no jornal, e eu acho que vai ser bem essa questão mesmo de você focar no que você é diferente. Então, os trabalhos criativos, eu acho que eles nunca vão acabar. Eu acho que vai ser até mais necessário, porque a gente vai automatizar a técnica, então a gente vai precisar de criatividade maior para isso, sabe? E fazendo experimentos, eu tento usar todas as ferramentas novas, o Midjourney para fazer a imagem. Eu percebo muito isso, assim, ele tá lá criando uma imagem para você, mas assim, depende muito do que você vai prontar, que é do seu codificar ali para ele. Pra poder adequar, exatamente, como é que eu vou descrever aquilo? Quais são as referências que eu tenho de descrição para criar aquilo, entende? Então, e isso não tem como roubar, não tem como o robô fazer melhor que a gente. Ele tem limitações. Eu tenho uma coisa assim, eu sempre penso, se for do limite, né? Seria muito legal que as pessoas falassem assim, o que a sua mãe vai achar disso? Eu adoro isso. Então você faz o trabalho e fala assim, o que a sua mãe pensaria a respeito disso? E aí a pessoa tem um mínimo de busca interna, de ética, de respeito, de valor, de educação. Você teria orgulho ou vergonha de falar? Exato, exato. Então, assim, essa é uma coisa assim, eu já falei, uma vez um rapaz de moto me fechou, parou do meu lado e ficou me xingando. Aí eu deixei de xingar e aí eu falei assim, a sua mãe sabe que você age assim no trânsito? Aí o farol abriu, eu fui embora e ele ficou parado. Aí, quando chegou no outro farol, ele parou do meu lado e falou assim, vim te pedir desculpas. Tudo certo. E eu, assim, ele estava realmente mexido. Porque as pessoas esquecem, às vezes, que ela não é uma coisa só, ela não é uma potência em cima de um computador, ou de um celular, ou de uma moto. Ela é um ser que tem conexões, né? Agora, eu ia falar uma coisa, até nessa ideia me perdi, mas essa coisa de você estudar, de você ser criativo, de você buscar informações, é o que faz com que a gente tenha a nossa identidade. Sim. E eu acho que qualquer negócio que você queira fazer para dar certo, o primeiro item é quem é você? Qual é a sua identidade? Como que você se comunica? Você quer ser igual a todo mundo? Sua mãe dizia isso, você não é igual a todo mundo. Mas todo mundo vai, mas você não é igual a todo mundo. Né? Se todo mundo se jogar da ponte, você vai se jogar também. E hoje a gente está descobrindo que essa é a melhor parte, não ser igual a todo mundo. Exato. Mas precisa ter coragem, né? Para não ser igual a todo mundo. Exatamente. Esse é o ponto. Então, assim, tenha bom senso, você tem que ter um filtro, um autofiltro, para olhar e falar assim, isso ficou bom mesmo? Isso tá legal? A autocrítica é importante. Exato. Né? As pessoas vão entender o que você está falando aqui? E eu sabe uma coisa também que eu acho? E precisa ser agora, porque às vezes a tua opinião não importa. Vamos esclarecer um negócio? Eu não quero saber, eu não te perguntei, você não tem que falar sobre tudo, não tem que dar palestrinha sobre tudo. Eu acho que uma das coisas mais libertadoras da face da Terra é dizer, eu não sei. Me explica, na verdade, a história e a filosofia ensinam. Só quando você admite que você não sabe, que você cresce. Mas tem que ser verdade também, não só da boca para fora, né? Tem que, olha, não sei sobre isso, não vou, e fica quieto. Fica quieto, assim, o silêncio é um silêncio que grita nessas horas, né? Eu tenho
fugido muito da arrogância individual, sabe? As pessoas que se acham melhores, que falam textos com muitas palavras em inglês, isso tem me irritado muito, muito. Você falou da moça lá do apartamento, ela me irrita exatamente por causa disso, porque ela tem uma fala muito arrogante. E aquilo me incomoda, né? Então, silenciei, porque ela parecia muito para mim. Silenciei, não quero ver. Eu não quero ser agredido verbalmente pelas pessoas. Eu não quero ser agredido pela ideologia das pessoas. A gente tem que ter um mínimo de respeito por quem a gente está vivendo. A gente está vivendo num planeta hoje que a gente está vendo as 7 pragas do Egito. É dengue, é chikungunya, agora é coqueluche de volta. E porque tá tudo errado. O Rio Grande do Sul, do jeito que está, o que aconteceu em Dubai, que encheu a cidade inteira. A gente está vivendo uma época muito agressiva, muito violenta. Então eu não vou admitir que quem eu esteja assistindo também esteja me agredindo. O jeitinho dela de falar, amor, vai falando aí que eu não vou te ouvir, tá? Eu não tenho que aguentar. Público, Exato. Eu vou escolher a minha audição. A gente tem que ser seletivo. Eu sou. Né? Porque eu vou escolher o que eu vou fazer, eu vou falar de amor. Eu fiz uma postagem ontem exatamente falando sobre isso. De repente eu fui fazer... Deixa eu ver quantas coisas com coração eu fiz esse ano. Eu tinha 70 coisas com coração. Nesse último ano, de um ano para cá. 70 peças feitas com coração. Eu falei, gente, eu faço muito coração. Né? Então, eu quero fazer... Ai, que cafona, Hello Kitty. Sou mesmo. Dane-se. Tá? Eu vou falar de amor porque tem muita gente falando de ódio, muita gente falando de raiva, de querendo ser melhor, querendo passar por cima do outro. Eu quero que se foda todo mundo. Que você quer viver desse jeito? Vai com Deus. Eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar essa agressividade. E vou tentar fazer as coisas do jeito que eu acho que são corretas. Vou oferecer um conteúdo para as pessoas presencial e virtual com qualidade, com doçura, com afeto, com amorosidade. Porque de gente descolada, esquerma, que está pegando todo mundo. Porque na época da pandemia, ninguém segura a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Aí acabou a pandemia, era eles que lutem. Né? Então, de repente, foi muito rápido, né, esse processo. Eu prefiro que ninguém solte a mão de ninguém mesmo. E se a gente vai lutar, que a gente lute junto por um objetivo, por alguma coisa de qualidade. Isso aí, gente. Estouramos né? todos os nossos tempos. Estamos nas considerações finais. Eu gostaria falei demais. Não, falamos todos. Né? E aqui virou um papinho de comadre. Queria que vocês, então, dessem os serviços, convidassem para o Moira, para a Mega, né? Ai, o Moira é tão lindo, né, gente? Demais. Moira é meu filhinho. Bom, gente, queria convidar vocês, então, para usarem a plataforma. Eu não sei se vai estar no ar já a plataforma quando... A lenda do Moira no ar. Não sei quando o podcast vai sair, mas entrem no somosmoira.com.br para conhecer esse movimento aí que vai revolucionar o artesanato. Amém. Eu tô na lida, gente. Tô ali. Me sigam lá pelo @Dargan no Instagram, no YouTube Marcelo Dargan também. Na Mega Artesanal, começo às 10, depois às 11, ao meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e 5 horas. E vamos trabalhar todos os dias. E é isso. É isso aí, meu povo. A gente fez uma analogia aqui de conversa falando tal qual a comédia, né? Qual que é o limite da tecnologia. E eu vou continuar na analogia da comédia. Evoco aqui Paulo Gustavo e falo, se rir é um ato de resistência. Eu digo para vocês, artesanar é uma forma de resistir a tudo e juntos a gente poder levar o que pode ser melhor. É isso, mês que vem tem mais Podcraft e a gente tá aí. Beijo! Maravilha, gente. Beijo. Lembrando que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinski, o apoio da Mega Artesanal, que acontece de 27 a 31 de julho, e a gente vai estar lá esperando você. Até! Tchau, tchau! Beijo. Tchau, gente.